Olá, meus caros amigos, que a paz de Jesus nos envolva nesse momento. Hoje nós vamos falar sobre a intervenção dos Espíritos em nossas vidas. Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, itens 6 e 7, e no Livro dos Espíritos, no livro 2, capítulo 9. Então a gente vai iniciar a preleção de hoje com um pequeno questionamento. Será que os Espíritos interferem, influenciam em nossas vidas? E para que a gente possa fazer as reflexões de hoje, a gente vai fazer uma pequena verificação no Livro dos Espíritos. Na pergunta 456, onde Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos. Podem os espíritos ver tudo o que fazemos? E os espíritos respondem que sim, que eles podem ver porque eles estão constantemente rodeados ao nosso redor. Mas que eles conseguem ver aquilo que lhes chama a atenção. O que não lhes chama a atenção, para eles não tem tanta importância. Então, diante dessa resposta, nós podemos verificar que nós estamos constantemente rodeados por espíritos e que eles estão ao nosso redor porque existe algo em nós que lhes chama a atenção. E o que será? Os espíritos, eles conseguem perceber, sentir os nossos sentimentos. E através desses sentimentos, eles vão criando essas sintonias, as afinidades conosco. Por isso que eles ficam ao nosso redor. Como uma amizade, quando a gente faz uma amizade com os nossos relacionamentos sociais, os nossos relacionamentos, nós criamos sintonias, elos fraternos, E com os espíritos também é igual. Então, por exemplo, se eu tenho um sentimento de amor, de caridade, de bondade, de abnegação, de renúncia, de perdão, eu vou ter ao meu redor espíritos que comungam desses mesmos ideais. E eles ficam ao meu redor fazendo o quê? Me auxiliando a buscar o caminho do bem, a ser uma pessoa melhor, a cada vez mais entender dentro de mim o meu processo de reforma interior, para que eu possa cada vez mais me elevar, Então eles estão sempre me auxiliando a ter perseverança na vida, para sempre auxiliar ao próximo. Agora, se eu tenho sentimentos como raiva, inveja, ciúme, cólera, maledicência, eu vou atrair ao meu redor irmãos que tenham essa mesma sintonia com esses sentimentos. E eles estarão ao meu redor fazendo o quê? Me incentivando a praticar esses vícios e defeitos, Porque eles gostam disso, então eles comungam disso. Então, se eu faço isso, eles também gostam, fazem, e aí eles vão estar ao meu redor me incentivando a fazer isso. Na pergunta 457, Kardec faz um outro questionamento aos espíritos. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E os espíritos respondem que sim, que eles podem conhecer até mesmo aqueles pensamentos mais íntimos que eu muitas vezes quero esconder de mim mesma. Então, os espíritos conseguem perceber tudo que eu estou pensando, Então, principalmente aquilo que lhe diz respeito. E aí a gente faz mais uma reflexão. É mais fácil a gente esconder algo de um encarnado do que de um desencarnado, porque eles vão conseguir perceber esses sentimentos em mim. Na pergunta 459, Kardec faz um outro questionamento. Podem os espíritos conduzir os nossos atos e os nossos pensamentos, nos influenciar? E os espíritos falam que sim, que muitas vezes são eles que nos conduzem, que nos influenciam na nossa vida. Então a gente faz toda a nossa reflexão agora, que os espíritos estão ao nosso redor, eles têm essa sintonia com os nossos sentimentos, eles conseguem perceber os nossos pensamentos, os mais íntimos, e eles podem nos influenciar nos nossos pensamentos e nos nossos atos. Então, muitas vezes a gente até precisa ficar um pouco mais atento, seja nos nossos pensamentos, seja nas companhias que nos envolvem,
Então, tudo isso está ligado através dos nossos sentimentos. Se eu tenho sentimentos bons, eu vou atrair esses irmãos bons, que vão sempre me influenciar para que eu possa ser uma pessoa melhor. Agora, se eu continuo tendo esses pensamentos ruins, essas sintonias com maledicência, inveja, eu vou atrair esses mesmos irmãos ao meu redor. E isso é o que nós hoje em dia verificamos nesses processos de obsessão, de fascinação, de subjugação, onde os espíritos muitas vezes eles vão de uma forma lenta, né? Mas através dessa sintonia que eu mesmo vou atraindo ele através desses meus sentimentos e pensamentos. E aí eles vão ao meu redor sugestionando informações, orientações para que eu faça aquilo que eles queiram. Se é um espírito elevado, ele vai sempre me incentivar a buscar um bom caminho. Agora, se é um espírito que não tem elevação, um espírito ainda preso à matéria, ele vai sempre me incentivar a praticar esses vícios e defeitos. E diante de tudo isso, a gente lembra daquela passagem de Jesus, que ele diz: orai e vigiai para que não caia em tentação. Então, por isso, nós precisamos muito conhecer o Evangelho de Jesus, né? Seguir os ensinamentos de Jesus, para que a gente possa praticar isso, para que a gente possa não ter essas influências perniciosas a nós diante da nossa caminhada, para que eles não influenciem na nossa vida. Mas precisamos também aprender a nos melhorar, né? A cuidar desse sentimento ruim que eu ainda tenho, que eu ainda pratico. Porque, apesar de ter esses sentimentos, eu atraio também esses irmãos que estarão ali ao meu redor, me influenciando para que eu possa praticar ainda essas ações. Muitas vezes a gente fala, poxa, mas esse espírito aí está me conduzindo. Mas se ele está me conduzindo é porque eu deixo ele fazer isso. Eu dou abertura para que ele se aproxime de mim e ele ali me utiliza os meios que eles têm, né, para me influenciar. Então, a passagem do Evangelho é bem clara. Ora e vigia, para que não cairmos em tentação. Então, a gente precisa estar sempre vigiando os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, para que esses espíritos não influenciem na nossa vida e na nossa caminhada. E nós temos também os processos de escola, né, que são tão importantes, que nos auxiliam a ter o processo de reforma interior na nossa vida, né? Conhecer esses sentimentos e pensamentos que facilita muito o nosso processo de nos conhecer, tá? Então tem as escolas de aprendizes do Evangelho que nos dão essa oportunidade de nós nos conhecermos e que nós vamos lentamente praticando isso dentro da nossa caminhada, né? E aí a gente consegue fazer o nosso processo de reforma íntima, tá? Então fica aí essas reflexões diante desses questionamentos que são importantes, né? E que nós possamos orar e vigiar, como disse o nosso mestre querido. E assim eu agradeço a oportunidade. Fique com Deus.